que não tem problema. Terminar essa aula, você pode ir lá no YouTube e conferir toda a aula da semana passada de forma na íntegra para você, tá ok? Todos as nossas aulas, nossos materiais ficam gravados e ficam disponíveis para todo mundo na plataforma da IB Concurso, então não tem problema. E aí, para quem não me conhece, está aqui, perdeu a aula da semana passada, eu preciso me apresentar, né? Eu sou Matheus Siebra, sou formado em Direito pela URCA. Antes de cursar Direito, eu cursei Letras também pela URCA. Sou aprovado na OAB de primeira, na primeira tentativa, ainda dentro da faculdade. Estou aprovado na Polícia Civil do Ceará e tenho 5 anos e meio de experiência no sistema socioeducativo do Ceará. Fui socioeducador durante 5 anos e meio. E aí eu tenho, além de toda essa bagagem, né, tenho 2 aprovações na SES, nas costas. Por quê? Para quem não sabe, esse é o primeiro concurso da SES, mas a forma de contratação do pessoal, antes desse concurso, era seleção pública. Então, a gente passava por uma prova, que era uma prova num nível bem razoável, nos moldes da que vocês terão em breve, tá ok? Além disso, a gente tinha também exames toxicológicos, tinha investigação social. Então, não deixa a desejar nada para um concurso público, né? A única coisa que vocês vão ter nesse certame que eu não tive nos 2 em que eu passei é o teste de aptidão física, né? Na seleção pública não tinha o TAF, mas tinha toxicológico e investigação social. Então, é com essa bagagem, é com essa experiência que eu pretendo ajudar você a alcançar o sonho da aprovação, te ajudar a virar um servidor público estadual muito em breve, e vai dar certo. Viu? Pessoal, ainda estamos nos momentos iniciais da nossa aula, vamos falar um pouquinho da nossa plataforma, né? O IB Concursos, ela tem já vasta experiência nesse setor de concurso público, já preparou muita gente, já aprovou gente demais. Só esse ano, olha aí, ó, tanto de primeiros lugares alcançados aí nos concursos de Acopiara, de Abaiara, de Granja, Porteiras, Iguatu, Pedra Branca. Tiveram várias, inúmeras outras aprovações, né? A gente está destacando aqui nesse slide os primeiros lugares, porque o primeiro lugar sempre dá um gostinho a mais, né? Mas olha só nesse mês, ó, tivemos 4 aprovações, professores, psicopedagogos. Então, uma plataforma que realmente mostra resultados. Porteiras e granjas, primeiro lugar, professores também. Acopiara, olha aí, 4 aprovados em Acopiara, 3 primeiros lugares e 1 segundo lugar. Na Polícia Civil do Ceará, temos alunos aprovados, está aí a foto do meu colega Zacarias Gonçalves. Tive o prazer de ser seu colega lá no curso de formação da Polícia Civil. Excelente pessoa. Em breve teremos também na nossa plataforma o curso da Polícia Penal, vocês viram que saiu o edital também. E vem para IB Concurso, mudar a sua história. Aqui você está com a equipe padrão, com material padrão, pensado especialmente para te encaminhar no sonho da aprovação. E nossa plataforma, você vai encontrar o quê? Aulões ao vivo, como está acontecendo hoje, que ficam gravados na plataforma. Todas as nossas aulas ficam lá gravadas na plataforma para você acessar a hora que quiser, quando quiser. Ah, não pude assistir a aula hoje, perdi a aula hoje, estava no compromisso. E aí, assiste amanhã, assiste domingo, assiste mês que vem. Vai ter um tempinho e vai assistir, porque vai estar lá, incluso na nossa plataforma, tá ok? Você vai ter atendimentos em caso de dúvidas. Estou falando aqui, tem o bate-papo, vocês podem perguntar aí pelo bate-papo. De vez em quando eu vou dar uma paradinha na aula, vou olhar as mensagens de texto de vocês e vou respondendo às dúvidas que forem surgindo. E mesmo que surja alguma dúvida depois da aula, você, sem problema nenhum, você vai poder tirar sua dúvida na plataforma também. Você pode entrar em contato no WhatsApp da IB Concurso, vai enviar sua dúvida, eles vão me repassar, eu retiro, eu sano aquela dúvida
entendeu? Para ninguém ficar com dúvida aqui. Grupo oficial de alunos do WhatsApp, para a gente passar os informes toda semana, das aulas, dos materiais, tirar dúvidas também, a gente pode conversar por lá, se ajudar mutuamente, mandar um link com um conteúdo ali, com um site que está postou alguma matéria relacionada ao nosso tema, tudo isso a gente vai ter. Material, claro, atualizado, PDF exclusivo, com a qualidade que você já conhece da IB Concurso, comprovada, aí, com anos de experiência no mercado, com diversas aprovações nos mais variados tipos de concurso aí, Brasil afora, tá ok? E aí, no finalzinho, perto da prova, do dia da prova, a gente vai fazer uma revisão final, vai mandar um simulado para vocês, com as questões de todas as disciplinas, para vocês medirem o grau de conhecimento e verem que realmente valeu a pena o investimento na plataforma da IB Concurso. E, além de tudo isso, você vai ter o acesso garantido na plataforma por um ano. Você vai comprar hoje o curso, daqui a 2, 3, 4, 5 meses você vai poder assistir quantas vezes quiser a aula novamente. Ah, mas a prova já é em junho, para que aqui eu vou precisar usar em agosto, setembro essas aulas? Porque tem disciplinas que são comuns em vários concursos, por exemplo, português, constitucional, direitos humanos, são matérias que costumam cair em vários concursos. E aí você já vai ter um acesso garantido aqui na nossa plataforma durante um ano. Ok? Então, a gente está com valor proporcional ainda. É um curso que está tendo bastante procura por conta da quantidade de vagas disponíveis, né? Mais de 1.000 vagas, com concurso de salário de R$ 2.500 para um nível médio. É uma remuneração bem razoável, tá ok, pessoal? Uma remuneração muito boa. E como eu disse na aula passada, que vocês vão lá olhar, quem perdeu, tem muita vantagem trabalhar na SES, não só a questão da remuneração, que é boa para o nível exigido, né? Mas, por exemplo, a escala de trabalho, que é 12/36, é uma escala que te possibilita fazer outras coisas para complementar a tua renda, porque 12/36, para quem não sabe, nessa escala você vai trabalhar dia sim, dia não. Se você tiver no plantão diurno, se você tiver no plantão noturno, você vai trabalhar noite sim, noite não. E aí, isso te oportuniza um tempo livre para se dedicar a um projeto pessoal, você ter um comércio, por exemplo, um trabalho autônomo, ou até mesmo dar continuidade aos estudos, né, para alcançar coisa maior, digamos assim. Como eu fiz durante esses 5 anos no sistema socioeducativo, deu tempo de eu estudar, a escala me possibilitou isso, a renda fixa, certa, mensal, todo mês, lá, dia 1º, caindo na conta. Isso dá uma segurança muito grande para você poder comprar materiais, poder comprar livros para estudar. E o tempo de folga te possibilita, efetivamente, se dedicar ao estudo, tá ok? Então, gente, não percam essa oportunidade. 1.080 vagas no Ceará inteiro, distribuídas aí em algumas regiões, né? Ceará, Juazeiro do Norte, Cariri, Sobral, região metropolitana. Então, não percam mesmo essa oportunidade. Mergulhem fundo e tenham a certeza que na IB Concurso vocês estão no caminho certo para aprovação, tá ok? Vocês vão entrar aí em contato com o nosso WhatsApp, tem nas plataformas, tem nos slides e no material disponibilizado aí em PDF, todo esse contato para vocês entrarem em contato e garantir sua vaga no nosso curso, tá ok? Gente, então agora, passado esse momento introdutório, né? Esperamos aí o pessoal entrar, vamos dar início, de fato, ao nosso conteúdo da aula hoje. Para quem não lembra, ou para quem perdeu a aula anterior, vai lá, depois dessa aula, volta lá no YouTube e assiste, reassiste, se for o caso, e assiste pela primeira vez a primeira aula, a aula inaugural. Na aula inaugural, eu não entrei a fundo no assunto, tá ok? Eu apenas dei uma introdução, expliquei o que é a SES, Superintendente Estadual do Sistema Socioeducativo, né?
como ela funciona, o que é que faz um sócio-educador, por que é que eu fiz isso? Porque, de fato, muita gente se interessou por esse concurso sem nem saber do que se trata, né, essa instituição, esse órgão, porque viu lá uma oportunidade, mais de 1.000 vagas para um concurso a nível estadual, pagando mais de R$ 2.500. Então, muita gente se interessou sem nem saber o que era. Então, eu trouxe uma breve explanação sobre o que é acesso, sobre qual é o papel do sócio-educador, para todo mundo ficar familiarizado. E aí, eu entrei de forma muito introdutória no nosso tema. Só que hoje, de fato, é que a gente vai iniciar o nosso assunto, tá ok? Então, antes de dar início, eu vou só ver aqui, já vejo que tem algumas dúvidas, algum pessoal mandando mensagem, deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite, professor, esse curso mesmo para pedagogo? Não, Lucilene, a gente está aqui no de sócio-educador, tá ok? Curso de pedagogo, você vai entrar em contato aí com a plataforma, pelo WhatsApp ou aí pelo link mesmo, e vai falar sobre o curso do pedagogo, tá ok? Só essa dúvida. Então, vamos lá, vamos dar início. Pessoal, a SES, Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo do Ceará, foi criada em 2016, através da Lei Estadual 16.040/16. E qual o contexto da criação dessa SES? Por que foi preciso criar a SES? Bem, é preciso a gente entender que nesse período de 14, 15, 16, houve no Ceará um fenômeno muito danoso, que foi a proliferação das facções criminosas aqui no nosso estado. Né? Não vou entrar no motivo, na origem disso, mas a partir de 14, 15, 16, as facções começaram a se espalhar pelo Ceará. E aí, o modus operandi das facções é cooptar pessoas cada vez mais jovens, né, para fazerem, digamos, o trabalho sujo, que os adultos têm receio ainda, em alguns casos, de realizar, porque, claro, a penalidade para eles é muito mais gravosa. Então, as facções cooptam adolescentes, e aí pessoas cada vez mais jovens, né, adolescentes, estão entrando no mundo do crime. E aí, nesse período, 14, 16, ocorreu um boom nas unidades socioeducativas do Ceará, né? Foi ficando cada vez mais sobrecarregadas essas unidades, e dentro de um contexto assim que não havia profissionais muito qualificados, eram pessoas terceirizadas, que não passavam por uma qualificação razoável, né, para exercer essa função, que é uma função que exige preparo, exige conhecimento, certo? Então, muita coisa errada estava acontecendo no sistema socioeducativo do Ceará nessa época. E aí, nesse contexto, muitas denúncias foram surgindo, denúncias que, inclusive, a nível nacional e internacional, denúncias pesadas sobre o sistema socioeducativo do Ceará, envolvendo até tortura e tal. E aí, nesse contexto, obviamente, o Poder Executivo do Ceará decidiu agir, criando a Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo do Ceará, né? Cujo objetivo era executar as medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação, tá ok? E aí, para quem não assistiu a aula anterior, eu falei sobre lá na aula anterior, eu falei sobre as medidas socioeducativas, o que são e quais são as medidas socioeducativas, né? Prestação de serviço à comunidade, advertência, obrigação de reparar o dano, inserção no programa de semi-liberdade, internação e as medidas protetivas do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão voltar lá na aula e vão ver isso direitinho no slide do material, tá ok? E aí, tá aqui, o objetivo da SES é executar as medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Ué, mas e as outras que eu falei tudo agora? Advertência, prestação de serviço à comunidade, obrigação de reparar o dano? Não. A SES não tem a obrigação de executar essas medidas. Quem tem a obrigação de executá-las são os municípios, ok? Os municípios é que vão executar
todas as outras medidas socioeducativas que não sejam semi-liberdade e internação. Essas duas, semi-liberdade e internação, são da responsabilidade do Estado via SEAS, via Superintendente Estadual do Sistema Socioeducativo, tá ok? Por quê? Porque são as duas medidas mais gravosas, são as duas medidas mais danosas, né? Mais pesadas, digamos assim, que podem ser aplicadas ao adolescente em conflito com a lei, tá ok? Lembrando, pessoal, que essa medida socioeducativa de internação, ela se divide em três, ou seja, ela é um gênero do qual surgem três espécies. A internação provisória, a internação definitiva, que é a internação propriamente dita, né? E a internação sanção. A internação provisória, eu falei tudo lá na primeira aula, é aquela que pode durar no máximo 45 dias e que, a grosso modo, se assemelha, podemos fazer uma analogia com a prisão preventiva. Tem que haver aí alguns requisitos para que seja aplicada uma medida de internação provisória durante 45 dias, tá ok? A medida de internação definitiva é aquela que não tem tempo determinado, muito embora dure de 6 meses a 3 anos. Eu sempre falo isso porque é o bizu para você lembrar. A medida de internação definitiva, ela não tem tempo determinado, mas ela tem que durar de 6 meses a 3 anos. Como assim? Falei lá na aula passada, vamos lá olhar. É o seguinte, o juiz não pode aplicar a medida socioeducativa de internação estabelecendo um prazo certo. Por exemplo, aplica a medida de internação para o jovem fulano de tal, por 1 ano e 2 meses, por 1 ano e 8 meses, por 2 anos e 4 meses. Não, o juiz não pode fazer isso. Ele vai simplesmente aplicar a internação definitiva para o jovem, que vai ficar ali dentro do sistema socioeducativo, dentro da unidade de internação definitiva, desculpe, por 6 meses até 3 anos, tá ok? Como é que funciona isso? Quem vai dizer se é 6 meses, se é 7, se é 8, se é 9? O juiz. A cada 6 meses, no máximo, a cada 6 meses, um relatório multidisciplinar elaborado pela equipe profissional de referência daquele adolescente vai enviar para o juiz um relatório, um resumo de toda a execução da medida socioeducativa daquele jovem, né? Então, digamos, está ali com 5 meses já que o adolescente está internado, a equipe multidisciplinar, composto pelo pedagogo, pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo socioeducador, né? Vai fazer um relatório dizendo que o adolescente cumpriu as metas estabelecidas no PIA, mas precisa melhorar em relação a tal coisa, o adolescente precisa melhorar a questão de educação, de respeito, etc, etc. Ou, claro, se a equipe entender que o jovem já está apto a retornar ao convívio social, ou pode ser inserido numa medida mais branda, como a semi-liberdade, pode sugerir isso ao juiz. E aí o juiz vai examinar aquele relatório e vai decidir, com base no seu livre convencimento, né? Está falando que o juiz tem, com base no seu livre convencimento, ele vai decidir a cada 6 meses, com base no relatório multidisciplinar que a equipe profissional do Centro Socioeducativo envia para o judiciário, né? Ele vai decidir se a medida que ele vai tomar, né? Se ele mantém o adolescente por mais 6 meses no mínimo em internação, se ele aplica uma liberdade plena para o adolescente, liberando ele para o convívio familiar e social de forma plena, né? Se ele pode aplicar também uma liberdade assistida, onde o pessoal da rede de apoio ali municipal vai acompanhar a evolução do comportamento do adolescente ali no seio do convívio social, né? Ou se ele pode também aplicar uma medida de semi-liberdade, que é uma medida um pouco menos gravosa do que a internação, que serve como se fosse um elo entre o meio de privação de liberdade, que é a internação definitiva, e a liberdade plena, ou liberdade assistida, tá ok? E aí, essa semi-liberdade, ela pode ensejar a terceira forma da internação, que seria a internação-sanção. Se, por exemplo, um adolescente que está lá internado no centro de semi-liberdade,
ele quebrar a SEMI, como eles dizem, né? Ou seja, se ele descumprir a medida socioeducativa de semi-liberdade, pode ser aplicado para ele uma sanção. Então, o adolescente está no semi-liberdade, que fica de segunda a sexta no centro, internado no centro de liberdade, mas participando de sala de aula, de cursos profissionalizantes fora da unidade, né? E aí, na sexta-feira, ele vai para casa, passa o final de semana em casa e retorna na segunda pela manhã. E aí, digamos que esse adolescente não retorna. Simplesmente não retorna na segunda-feira, domingo à noite, para o centro de semi-liberdade. Ele quebrou, ele descumpriu a medida socioeducativa, tá ok? E aí, o juiz pode aplicar para ele uma sanção. É a chamada internação-sanção. E essa sim tem um prazo pré-estabelecido. A internação-sanção dura no máximo 3 meses, tá ok? Então, lembrem-se disso. Internação, ela se divide em três. Internação provisória, internação definitiva e a internação-sanção. Tá tudo bem direitinho lá na primeira aula. Quem assistiu vai lembrar. Fiz até questões sobre isso. Quem não assistiu, vai lá depois dessa aula, amanhã, e assista, ok? E aí, lá no site da SES, se vocês forem olhar direitinho, tem a visão também da SES, né? Que é ser referência, garantindo condições e possibilidades de mudança dos jovens. Essa é a meta da SES, né? Possibilitar a mudança de jovens através de vários programas que a SES realmente disponibiliza para um adolescente. Gente, a estrutura da SES é muito boa, tá? Porque ninguém imagina que aqui no interior do Ceará, por exemplo, eu sou do Crato, trabalhei no Centro Socioeducativo Padre Cícero, né? Existe uma estrutura dessa. O Estado disponibiliza para os adolescentes que estão lá em cumprimento de medida socioeducativa cursos do SENAC, por exemplo. Curso de gastronomia, curso de barbearia, cursos de eletrônica, de consertos e manutenção de celulares, de ar-condicionados, e com toda a estrutura, viu? Com professores muito bem qualificados. Ao final do curso, feito um certificado, entregue um certificado para o adolescente, que vai sair ali do sistema já com um ofício, né? Sabendo realizar um ofício, que já ajuda para ele não reincidir, né? Não voltar para o mundo do crime. Os cursos do SENAC são ofertados lá na nossa unidade onde eu trabalhava, né, no Juazeiro. E aí muitas vezes a gente se beneficiava, os próprios profissionais se beneficiavam disso, porque o SENAC ofertava, por exemplo, 10 vagas para o adolescente que estava internado, e aí, por algum motivo, questão de idade, de requisitos, essas vagas não eram totalmente preenchidas. Aí ficava faltando duas, três vagas serem preenchidas, e aí o próprio profissional era matriculado nesse curso. Então, vários colegas nossos fizeram curso de barbeiro, fizeram curso de manutenção em celulares, de instalação e manutenção em ar-condicionado, por exemplo. E trabalham hoje em dia tendo isso como uma fonte de renda secundária, né, para complementar a renda, justamente no dia de folga, já que a gente vai trabalhar no sistema socioeducativo dia sim, dia não. Então, nesse dia que você está de folga do socioeducativo, você está fazendo alguma outra atividade ou até se dedicando a outras coisas, como ao estudo, né? E aí, lembre-se, a medida de internação se divide em três, como eu já falei: internação provisória, internação definitiva e internação-sanção. Lembrem-se disso sempre, gente. Isso é muito importante. Com certeza vai cair alguma coisa nesse sentido na prova. Quais são as medidas socioeducativas de responsabilidade da SES? São duas: semi-liberdade e internação. Só que a medida de internação se divide em três. Internação é gênero, da qual surgem três espécies: internação provisória, internação definitiva, ou simplesmente internação, e internação-sanção. Gravem isso. Já falei exaustivamente na primeira aula e estou repetindo agora porque é muito importante de fato, tá ok? Aí vem, nesse contexto que eu estava falando, né, de denúncias,
violações a alguns direitos do adolescente interno, naquela época, a lei de 15, 2014, 15. Aí vem a lei estadual 16.040, de 2016, que cria, obviamente, a Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo, e, além disso, cria também os cargos de superintendente e superintendente adjunto, é o 01 e o 02 da superintendência, é o chefão e o subchefe, digamos assim. E essa previsão de criação está lá no anexo 1 da lei, a gente vai já dar uma olhada nisso. E cria também os cargos efetivos, que se dividem em analista e socioeducador. Ou seja, são 2 cargos efetivos na SES, analistas e socioeducadores. Está lá no anexo 2 e 3 da lei 16.040. Pessoal, só um detalhe, foi disponibilizado para todos vocês a apostila dessa nossa aula, tá ok? Então, a gente vai adentrar agora no estudo da lei em si, e é preciso que vocês estejam com esse material aberto. É melhor que vocês estejam com esse material aberto, com a apostila, tá ok? Porque lá eu coloquei os 2 dispositivos que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, que é justamente a Lei 16.040, a Lei de Criação da SES, e o decreto de 2016, o decreto que traz o regulamento e a organização da SES, tá ok? Então, abram lá a apostila e vamos acompanhar a aula, porque a banca da SEA, a banca da UES, é uma banca estadual, né, de universidade estadual, e a IB Concurso já sabe, ela cobra muita letra de lei. Então, é preciso, para mim, para alguns não gostam muito disso, já eu gosto demais, porque a lei, ela não precisa ser decorada palavra por palavra, não. Você precisa somente entender a sistemática da lei. Entender, às vezes, um detalhe, um pequeno detalhe que está ali no artigo, no caput, no inciso. Você entendendo aquele pequeno detalhe, entendendo o que é que a lei quer, você não vai cair em pegadinha. Você vai ler uma pegadinha da banca, trocando uma palavrinha por outra, e você vai dizer, não, está totalmente sem sentido. Não faz sentido, não é isso que a lei quer, não é isso que essa lei pretende. Entendeu? Então, quando cai somente letra de lei, eu gosto muito, porque se você entender a lei, em vez de decorá-la, você vai estar no caminho muito bom. Então, de qualquer forma, se você consegue decorar, tem essa memória toda, ótimo, excelente. Tem essa memória fotográfica, vai ajudar muito. Mas se você não tem, assim como eu, não tem uma boa memória, você vai, no nosso curso, entender o que é que a lei quer, o que é que a lei está dizendo, que é para, na hora da prova, você acertar as questões sem problemas maiores, tá ok? Então, abram aí a apostila, o nosso PDF da nossa aula, para ir acompanhando a lei, tá ok? Aqui também. Falei que a lei 16.040, ela cria a superintendência, cria os cargos de superintendente e superintendente adjunto, 01 e 02 da SES, chefão e subchefão. Quem manda na superintendência, obviamente, é o superintendente. E na ausência dele, ou no impedimento dele, quem vai mandar é o superintendente adjunto, como se fosse um vice-superintendente, ok? E a lei também cria os 2 cargos efetivos, de analista e socioeducador. Mas aí vocês têm que saber que o analista, ela se divide em outros cinco cargos, tá ok? Chama-se analista porque são cargos de nível superior, tá ok? Lá no anexo 2 da lei, vocês vão ler na parte das atribuições. E aí os analistas se dividem em assistente social, pedagogo, psicólogo, profissional do setor jurídico e profissional do setor administrativo. E aí, nesse concurso, não veio vagas nem para o jurídico, nem para o administrador. Só veio vaga para a parte de analista, para o assistente social, pedagogo e psicólogo, que é o que a gente costuma chamar de equipe técnica. São profissionais que vão atuar ali ao lado do socioeducador, né, nas questões familiares e sociais do adolescente. Além, claro, o pedagogo vai atuar na questão da escolarização do adolescente, e o psicólogo nas questões, nas situações, no acompanhamento psicológico daquele adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, tá ok? E aí o socioeducador, vocês já sabem, é nível médio,
todas as atribuições estão lá no anexo 3 dessa lei. Está lá na apostila de vocês, tá ok? É muito importante que vocês leiam e releiam essa lei até entender mais ou menos o que cada dispositivo ali da lei está querendo dizer, tá ok? A gente vai ajudar nesse sentido, obviamente. A gente vai ler agora, a partir de agora a gente vai ler essa lei. Não é uma lei extensa, são 13 artigos. Desses 13 artigos, os últimos ali tratam de besteiras, comprar, entra em vigor a partir da sua publicação, revoga dispositivos em sentido contrário. Não é uma lei extensa, dá para a gente trabalhar hoje, resolver ainda algumas questões, tá ok? Então vamos lá para a Lei 16.040 de 28/6/2016. Lá na ementa dela, tá aí na apostila de vocês, a ementa é esse textinho antes dos artigos mesmo. Cria a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, os cargos de superintendente e superintendente adjunto, o Conselho Gestor da Superintendência, cargos efetivos, a Comissão para a Elaboração do Plano Estatual Decenal de Atendimento Socioeducativo, institui e autoriza a concessão de gratificações. Isso aqui não é um dispositivo legal, é só um resumo para quem não é familiarizado com o direito, né? Essa ementa da lei não é um dispositivo legal, ela é apenas um resumo do que é que vai tratar aquela lei, tá ok? Então, a lei, de fato, a gente vai ver agora, a partir do artigo 1º, tá ok? Artigo 1º. Fica criada no âmbito da administração pública direta do Poder Executivo a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, órgão administrativo, orçamentário e funcionalmente autônomo, vinculado à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, o STDS, com estrutura, organização e atribuições definidas em decreto. O que é que esse primeiro artigo 1º, está nos trazendo, né? Ela está nos trazendo o assunto principal dessa lei, que é a criação da Superintendência do Sistema Estadual do Atendimento Socioeducativo, e trazendo já ali algumas características da SES. Quais são? É um órgão administrativo, orçamentário e funcionalmente autônomo. Isso quer dizer o quê? Que ela tem, a SES tem autonomia funcional, orçamentária e administrativa. Ou seja, o superintendente tem bastante autonomia para nomear cargos de confiança, cargos em comissão, né? Tem autonomia para buscar receitas, tem autonomia para realizar investimentos e gastos, tá entendendo? Então, a superintendência é um órgão com bastante autonomia. Apesar disso, ainda não é uma secretaria, tá ok? Se cair na prova dizendo que a SES significa Secretaria Estadual do Atendimento Socioeducativo, está bastante errado. Não tenho medo de marcar um X de errado nessa questão, porque a SES não é secretaria, tá, pessoal? É uma superintendência e está vinculada diretamente à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, tá ok? A SES é uma superintendência vinculada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. E aí, esse primeiro artigo nos traz também outro ponto bastante interessante, com estrutura, organização e atribuições definidas em decreto. Então, é essa lei aqui que vai trazer a estrutura, a organização e as atribuições da SES? Não, não é. Essa lei vai trazer as diretrizes, né, para a criação da SES, vai criar a SES e trazer algumas diretrizes. Mas a estrutura, a organização e as atribuições são trazidas posteriormente à lei, através de um decreto. E que decreto é esse? Não é que decreto é esse, é quais decretos são esses, né? Tem 4 decretos que regulamentam a estrutura da SES. E esses 4 decretos nós vamos estudar a fundo nessa nossa aula. Fazem parte da nosso conteúdo programado, tá ok? O primeiro deles, o primeiro decreto, inclusive, a gente já vai ver hoje. É o decreto de 2016, é feito logo após a entrada em vigor dessa lei, editado esse decreto, para trazendo o regulamento e a estrutura e as atribuições da SES. Logo em seguida, em 2017, esse primeiro decreto ele é revogado. Boa parte dele é revogado.
As partes principais dele, eu diria, são revogadas pelo decreto de 2017, que traz algumas atualizações. Mas, de qualquer forma, o edital pede esse decreto de 2016, então a gente vai ver. Só que a gente vai se ater, obviamente, às partes que ainda estão em vigor dele. São 3 artigos desse decreto. Mas vamos voltar para a nossa lei, que estamos estudando agora, entendeu? Estrutura, organização e atribuições definidas em decreto. E aí, nesse artigo 1º, ele já traz, no parágrafo 1º, as competências das SEAs. Vamos lá. Compete à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, e aí nos incisos ele vai trazer todas as competências das SEAs. São 19 competências, gente. Então, assim, leiam essa competência. Não dá para aqui numa aula, que vai durar 1h30, 2 horas, eu leio com vocês todos os dispositivos. Não dá. Vocês precisam ler a letra da lei, tá ok? Mas, claro que a gente vai ver tudo que for principal. Tudo aquilo que tiver mais chance de cair na prova, a gente vai ver, rever, até fixar, certo? E aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem não entender alguma coisa, pode falar nos comentários. Eu estou direto aqui olhando as mensagens de vocês. Pode mandar uma mensagem com dúvidas. De vez em quando vou parar a aula para responder algumas dúvidas, tá ok? Pode mandar no chat aí. Cadê? Então, vamos lá. Eu listei aqui as principais competências. São 19 incisos, são 19 competências que essa lei traz para a gente. Então, eu listei as principais delas, né? Quais são? O inciso 1 traz que é competência da SES coordenar a gestão e a execução da política de atendimento socioeducativo no estado do Ceará, em conformidade com as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e com foco na gestão por resultados. Pessoal, quem assistiu a primeira aula, ao aula inaugural, vai lembrar do SINASE. Eu falei bem direitinho lá sobre o SINASE, tá ok? Que cai na prova de vocês também, mas é tema de outro conteúdo, que é a legislação especial. Vocês vão ver em outro conteúdo. Então, não cabe a mim agora voltar para esse tema da SINASE. Mas, vocês já sabem, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E aí, uma das competências da SES é coordenar a gestão e execução das medidas socioeducativas no Ceará. Lembrando, ela executa apenas as medidas de semi-liberdade e internação, mas ela coordena a execução pelos municípios daquelas outras medidas, né? Advertência, prestação de serviço comunitário, obrigação de reparar o dano e as medidas protetivas elencadas lá, liberdade assistida, desculpe, e as medidas protetivas elencadas no 101 do ECA, tá ok? Inciso 3 nos traz competência da SES realizar a execução das internações provisórias e a execução dos programas socioeducativos de semi-liberdade e internação, e estabelecer com os municípios os requisitos e formas de colaboração para os programas de atendimento em meio aberto. É isso que eu já falei. Isso aqui, o inciso 3, vem complementar esse inciso 1. A SES realiza a execução das internações provisórias, definitiva e sanção, e a semi-liberdade, certo? Competência da SES, realizar, executar a medida de internação e semi-liberdade. E coordenar os municípios na execução das demais medidas. É isso que o inciso 3 do parágrafo do artigo 1º parágrafo 1º do artigo 1º está dizendo, tá ok? Realizar a execução de medida socioeducativa de internação, as 3 lá da internação, e semi-liberdade, e coordenar os municípios na execução das demais medidas, tá ok? Aí vem o inciso 6 e nos diz que também é competência da SES estabelecer parcerias com órgãos que compõem o sistema de justiça, conselhos tutelares, conselhos de direitos, organizações não governamentais e organizações governamentais, com o objetivo de assegurar a garantia dos direitos dos adolescentes em atendimento socioeducativo. Ou seja, é competência, é obrigação da SES trabalhar em conjunto com
todas as instituições que, de alguma forma, têm ligação com um adolescente em conflito com a lei, para que todos os direitos desse adolescente sejam assegurados. Então, a SES vai entrar em contato com o sistema, com o Poder Judiciário, com o Conselho Tutelar, com ONGs, com organizações governamentais, para ter meios de assegurar todos os direitos desses adolescentes que estão lá em cumprimento de medida, tá ok? O inciso 8 nos diz que também é competência da SES promover a interlocução com ONGs e OGs, organizações governamentais, empresas privadas e sociedade civil, visando a inserção ou reinserção familiar e inclusão socioprodutiva dos egressos de medidas socioeducativas. Isso aí é aquilo que eu estava falando para vocês do SENAC. É competência da SES realizar parcerias com outras instituições a fim de fazer de tudo para que o adolescente possa ter sua ressocialização assegurada de forma plena, para que quando o adolescente seja reinserido no convívio social e familiar, ele não volte a cometer algum auto infracional, ele não volte para o mundo do crime, tá ok? Então, porque o que é que acontece muitas vezes? Quando o adolescente está lá no sistema socioeducativo, a gente percebe demais a diferença de quando ele entrou para quando ele saiu. Mesmo que ele fique o prazo mínimo, né, que são apenas 6 meses, mas nesses 6 meses, a gente consegue realizar um trabalho efetivo, muito bom, de ressocialização, e esse adolescente, de fato, sai muito diferente do que ele entrou. Parece outra pessoa, com noção de respeito, de educação, sai muitas vezes com um diploma, com um certificado de algum curso profissionalizante, né? É diferente de quando ele sai do sistema com um pé com a mão atrás e outra na frente, como diz o ditado, né? Sem saber de nada, vai chegar na mesma realidade ali de situação de vulnerabilidade que o fez entrar naquele mundo do crime, então ele tem tudo para reincidir. E aí, quando ele sai já com a noção de respeito, de educação, com um certificado, ele já sai com a consciência transformada, né? E aí, isso ajuda demais para que ele não volte a cometer atos infracionais. E acontece muito, viu, gente? Esses 5 anos e meio, a gente realiza um trabalho muito bom, muito efetivo. Já vi vários e vários e vários casos de adolescentes que conseguiram mudar a chavinha, né? Dar uma guinada na sua vida e sair desse mundo de criminalidade e entrar e virar um cidadão trabalhando com carteira assinada, tudo por conta do trabalho que a gente realiza lá no sistema socioeducativo. Para vocês verem, então, a importância do trabalho do socioeducador, que finalmente está começando a ser valorizado com esse primeiro passo, um gigantesco passo que é o primeiro concurso. Esse primeiro concurso que vocês prestarão e que com certeza vão passar. Tem muita vaga, gente. Tem muita vaga e vocês estão no lugar certo. A IB Concurso vai te orientar, vai te conduzir a esse sonho da aprovação, tá ok? Então vamos lá. Inciso 9. Manter atualizado o sistema de informações gerenciais e monitorar, para efeito de avaliação e controle de todo o sistema socioeducativo estadual, seus respectivos indicadores de desempenho. Que é isso? Isso é um sistemazinho interno que a gente tem lá na SES. Todo final de plantão, o coordenador de segurança da unidade, do plantão, né, do respectivo plantão, vai alimentar esse sistema, fazendo um resumo de tudo que aconteceu lá. Vai alimentar dizendo que tem tantos adolescentes, X adolescentes cumprindo medida de internação, Y cumprindo medida de sanção naquela unidade. E aí teve 2 ocorrências disciplinares envolvendo adolescente tal e tal, ocorrência de natureza leve e outra de natureza grave, vai descrever, fazer um breve resumo, um breve relato. Então, todo dia, o sistemazinho da CESA, o SIGI, se eu não me engano, acho que é SIGI, SIGI, ele é alimentado para que possa, ao final de cada ano, ser feito um resumo de tudo que aconteceu dentro do sistema socioeducativo do Ceará. Obviamente, para que possa orientar as diretrizes do sistema, da execução do sistema socioeducativo, tá ok? Então, inciso 11.
implantar e manter metodologias relacionadas à comunicação não violenta e práticas restaurativas em todas as instâncias e níveis organizacionais da superintendência. Vocês vão ouvir falar muito ainda nessa palavrinha aí durante esse curso e durante toda a vida profissional de vocês na SES, práticas restaurativas. Como vocês sabem, vocês já sabem, né? Vocês vão trabalhar com adolescentes, com pessoas, às vezes, que podem ser bem problemáticas, né? São adolescentes que estavam no contexto de criminalidade, cometeram atos infracionais, e se estão na medida de internação, é porque esses atos infracionais já foram graves. Então, são pessoas problemáticas de fato, porque são adolescentes naturalmente problemáticos, e porque, além disso, estão em conflito com a lei, né? São pessoas que quase nunca tiveram contato com valores, nunca foi imputado em sua mentalidade valores de noção de respeito, de ética, de moral, nada disso. Então, vocês vão ter que lidar com essas pessoas, incutir na cabeça delas a importância de ser bem educado, de tratar bem as pessoas, etc, etc. E aí vem as práticas restaurativas. Mais para frente, na continuidade do nosso curso, a gente vai trabalhar o regimento interno, que traz todas as transgressões de natureza leve, média, grave, que um adolescente pode praticar dentro do sistema, e as respectivas sanções. Só que aí as práticas restaurativas vêm para evitar justamente que algum problema maior possa acontecer dentro de um contexto. Às vezes tem um adolescente que não está se dando muito bem com outro, por exemplo, e aí vem a equipe, observando aquele clima tenso entre os dois, vai tentar conversar com os dois, amenizar a situação, digamos, mediar aquele conflito de forma restaurativa, para restaurar aquela relação dos dois, para que não venha a ocorrer algo mais grave dentro do sistema, certo? Então, essa prática de prever, antever uma situação e tentar resolver de forma amigável, a gente chama de prática restaurativa. É a resolução de conflitos de maneira amigável, tá ok? Através da conversa entre as partes. E aí, esse inciso 11 traz, justamente como competência da SES, a implantação de metodologias relacionadas a essas práticas não violentas, essas práticas restaurativas, né? Aí vai o inciso 12. O inciso 12 traz, que é a competência da SES, estabelecer diretrizes para a regionalização das medidas socioeducativas e executar sua implantação com vistas à ampliação dos programas de atendimento em meio aberto e semi-liberdade. O que é que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que é direito do adolescente, está lá no ECA, no SINASE também, é direito do adolescente cumprir sua medida socioeducativa o mais perto possível da sua família. Porque é muito danoso, é muito gravoso para qualquer pessoa ser retirada do convívio familiar, do convívio social. Para o adolescente, então, é pior ainda, né? Trata-se de uma pessoa em construção, né? Uma pessoa cuja personalidade está sendo lapidada, está sendo moldada. Então, é muito importante o convívio familiar e social desse adolescente. Só que ele cometeu uma infração, um ato infracional muito grave e precisa ser internado num centro socioeducativo. Então, já que precisa aplicar essa medida extrema contra ele, que seja pelo menos o mais próximo possível de sua casa, o mais próximo possível de sua família. Então, é competência da SES assegurar que o adolescente possa cumprir aquela medida, dentro do possível, claro, o mais próximo possível da sua família. Isso quer dizer que o Ceará tem que regionalizar as unidades. Antigamente, as unidades socioeducativas se restringiam a Fortaleza e uma ou outra unidade numa cidadezinha mais afastada, né? Uma cidade um pouco mais desenvolvida e mais afastada, como Juazeiro do Norte. Hoje em dia, não, a gente já tem 20 centros socioeducativos espalhados no Ceará inteiro. A maioria de semi-liberdade, é claro. Então, por exemplo, aqui no Juazeiro, a gente tem um centro de semi-liberdade, um centro de internação provisória e um centro de internação definitiva. Em Sobral, da mesma forma. E aí, em outras cidadezinhas menores, vai tendo centros
de semi-liberdade apenas. Por exemplo, Iguatu. Iguatu não tem unidades de internação, mas tem uma unidade de semi-liberdade. Então, um adolescente de Iguatu que precisa cumprir uma internação, ele é levado para a unidade mais próxima dele. Ele não vai lá para Fortaleza, ele vem aqui para o Juazeiro, que é mais próximo da sua família, justamente para atender a esse direito dele de cumprir a medida mais próxima da família. É isso que traz esse inciso 12. Tem 20 unidades, mas ainda é pouco, viu? Eu acho, na minha ideia, Iguatu já deveria ter um centro socioeducativo de internação, pelo menos de internação provisória. É muito grande a demanda lá. A gente recebe aqui no Cariri muitos adolescentes de lá, aquela região de Solonópolis, Icó, tem bastante adolescente em conflito com a lei. Já deveria ter um centro, pelo menos, de internação provisória lá. Só tem, por enquanto, de semi-liberdade. Mas a SES trabalha nesse sentido, de criar cada vez mais unidades no interior do Ceará para atender a esse inciso 12, né, que é a regionalização das medidas socioeducativas, tá ok? Inciso 14, possibilitar, por meio de tratamento adequado e individualizado, a oportunidade aos internos de reintegração ao convívio social mediante o desenvolvimento de programas, projetos e atividades que objetivem sua ressocialização por meio de ações preventivas e de tratamento. Vocês vão ver que alguma dessas competências meio que são redundantes. Uma está falando mais ou menos a mesma coisa que outra. Então, isso aí é nada mais que aquilo que eu já falei, né? Que é meios para garantir a ressocialização do adolescente. SENAC, sempre lembrem disso, SENAC. A gente tem parceria com o SENAC justamente para efetivar isso, né? Aí vem o inciso 18. Fomentar a implementação dos programas de atendimento em meio aberto nos municípios, estabelecendo requisitos, orientações metodológicas, formas de colaboração e prestando consultoria técnica. Isso é aquilo que eu já falei lá no inciso 1. Competência da SES executar apenas a medida de internação e a medida de semi-liberdade, tá ok? Lembrando que a internação se divide em 3. As demais medidas são executadas pelos municípios, mas não são executadas pelos municípios de qualquer jeito, né? É mediante a coordenação, a supervisão da SES. O Superintendente Estadual do Sistema Socioeducativo vai cumprir as medidas de internação e semi-liberdade, mas vai coordenar os municípios na execução das demais medidas. Advertência, prestação de serviço comunitário, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida e as medidas protetivas do artigo 101 do ECA. Ok? E aí a última competência da SES, que é aquela que é geralzona, né? Exercer outras atividades correlatas. Isso quer dizer que é competência da SES exercer qualquer atividade que diga respeito às medidas socioeducativas no âmbito do Ceará, ok? E aí vocês vão ver lá nos parágrafos 2º e 4º dessa lei, né? Olhem lá no artigo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 4º, ele vai falar muito sobre o SEDECA. O que é o SEDECA? É o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um órgão colegiado vinculado à Secretaria de Proteção Social, com atribuições específicas voltadas ao controle social das ações públicas, normalização das políticas de atendimento de crianças e adolescentes e fiscalização de sua execução. O SEDECA é o conselho formado por representantes de algumas instituições que vai dar as diretrizes do sistema socioeducativo e vai fiscalizar a sua execução, a execução daquelas medidas socioeducativas, tá? Então, quando vocês virem aí no parágrafo 2º e 4º da Lei 16.040, do artigo 1º dessa lei, né, que a gente está estudando agora, vocês vão ver essa SEDEC, vocês já vão saber, que é esse Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá ok? Aí vamos, finalmente, para o artigo 2º. Lembrando, pessoal, que eu não vou ler todos os dispositivos, não temos tempo para isso e ficaria extremamente maçante. Nós vamos ler, vamos se ater às partes principais, aos dispositivos principais da lei, e é dever de vocês, vai ser o deverzinho de casa de hoje, ler e reler essa lei de criação da SES, tá ok? Então vamos para o artigo 2º. Ficam criados os cargos em comissão de superintendente e superintendente adjunto do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, simbologias tais, conforme previsto no anexo 1, parte integrante desta lei.
Os cargos em comissão de superintendente e superintendente adjunto serão de livre provimento pelo governador do estado. Ou seja, o governador tem a liberdade de nomear quem ele quiser para o cargo de superintendente ou superintendente adjunto. Um cargo de livre nomeação, um cargo de confiança, digamos assim. Artigo 3º. Fica criada a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, com a finalidade de promover a articulação interna do Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo. Certo? Mas o que é essa Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo? É um órgão colegiado de assessoramento. Quando a gente for estudar lá nos decretos a estrutura, a organizacional da SES, vocês vão ver que é um dos órgãos internos da SES, justamente essa Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, que tem como finalidade a promoção e a articulação interna do Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo. É quem vai chegar no Poder Executivo, no governador, no superintendente, e assessorar esse pessoal em determinados assuntos na execução do sistema socioeducativo, certo? É um órgão colegiado, isso quer dizer que é formado por várias pessoas, não existe uma pessoa responsável por isso, são várias pessoas responsáveis por esse órgão de assessoramento, certo? E são 16 instituições envolvidas, ou seja, dentro desse órgão existem 16 representantes de órgãos dos mais diversos tipos, tanto do Ministério Público, como do Poder Judiciário, do Poder Executivo, de algumas secretarias do governo do Estado, certo? Vocês vão ver lá direitinho. E a participação, lá no parágrafo 6º desse artigo 3º, diz que a participação na Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo é considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada. Ou seja, essas 16 pessoas já são funcionários públicos de alguma forma, né? Porque estão representando algumas instituições públicas lá, às vezes é um promotor de justiça, às vezes um próprio juiz, certo? Já tem sua remuneração lá do seu cargo e estão participando daquele órgão ali, dessa comissão, de forma não remunerada, tá ok? Eles não recebem nada pela participação nessa comissão intersetorial, não confundam. Mais para frente a gente vai ver que o trabalho no sistema socioeducativo, às vezes, já a gente vai ver, devido para algumas pessoas, um benefício, certo? Uma remuneração extra. Não é o caso dessas 16 pessoas que integram a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Parágrafo 4º. Vem o parágrafo 4º e cria os cargos de analistas e socioeducador. A gente já viu lá quais são os analistas, né? Pedagogo, é o psicólogo, é o assistente social. E quem são os socioeducadores, né? Mas aí, por que o concurso não foi feito antes? Se a lei é de 2016, por que o concurso não foi feito nessa época? A resposta está aqui. O parágrafo 1º do artigo 4º fala que a realização de concurso para provimento dos cargos efetivos previstos no CAPT fica condicionada ao planejamento prévio para o provimento a médio e longo prazo. Isso quer dizer o quê? Que não é a lei chegando, criando o cargo e o Estado já tendo que prestar o concurso, não. Isso não tem como você fazer isso. Primeiro, porque precisa de previsão orçamentária para a criação desses cargos, precisa de um planejamento, precisa pensar quais são as atribuições desses cargos, tá ok? Então, está aqui a lei dizendo, no parágrafo 1º, que isso é feito, o planejamento é feito a médio e a longo prazo. Então, 2024, 8 anos depois da criação da SES, vai trazendo o primeiro concurso para este órgão, né? E aí, lembrando como é que era feito anteriormente. Eram profissionais terceirizados, e aí depois foram realizadas seleções públicas. Eu, por exemplo, já entrei como servidor, né? Como empregado público, né? Eu passei por 2 seleções públicas para entrar na SES, né? Nesses 5 anos e meio. Também é condicionada, a realização desse concurso também é condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária, ou seja, precisa de dinheiro para realizar esse concurso, as condições financeiras adequadas, aos limites impostos pela lei complementar. Então, não é só assim, da lei chegar, criar o cargo
e já precisar fazer o concurso para esses cargos que foram criados. Não, porque precisa de dinheiro, precisa de previsão orçamentária, precisa de planejamento, e isso tudo leva algum tempo, né? E aí, 8 anos depois, foi feito. E também porque vem o parágrafo 2º e diz que o concurso público previsto no parágrafo 1º não prejudica a prestação dos serviços descritos no anexo 2 por entidades de atendimento, na forma do disposto no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 12.594. Isso quer dizer o quê? O que eu acabei de falar. Se não tem concurso público, esses cargos precisam ser ocupados de alguma forma. E aí o Estado faz convênios com ONGs, para terceirizar socioeducadores, porque existia muito e ainda existe nos centros de semi-liberdade. É muito comum ainda o socioeducador terceirizado. É contratado por alguma ONG sem fins lucrativos para desempenhar aquela função. Nos centros de internação, não. Internação definitiva, internação provisória, já é o pessoal contratado diretamente via seleção pública, tá ok? E aí vem o artigo 5º falando da gratificação pelo serviço à superintendência, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Cadê? Deixa eu achar. Fica instituída e autorizada a concessão por decreto de gratificação por encargo de atividades do sistema socioeducativo, no valor de R$ 2.200. O que é importante você lembrar dessa gratificação? O valor, R$ 2.200. E que o profissional que está vindo para a SES para para ocupar algum cargo, ele permanece lotado na sua instituição de origem. Então, por exemplo, o PM que está vindo ocupar algum cargo em comissão na SES, ele continua lotado na PM, só que ele exerce sua função na SES, né? Ele é afastado da PM, fica trabalhando na SES, mas fica diretamente vinculado ainda à Polícia Militar, tá ok? E esse afastamento, esse afastamento da Polícia Militar, nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando, ele não retira as remunerações desse profissional, né? Inclusive o risco de vida, ele continua ganhando como se lá na Polícia Militar estivesse, tá ok? E aí, em vermelho, cuidado. Por que eu estou dizendo cuidado? Porque isso aí tem cara de prova. Vocês vão ler isso e vão dizer, isso tem cara de prova. Parágrafo 2º. Os militares estaduais designados na forma prevista no CAPT permanecerão lotados em suas organizações militares, sem prejuízo das respectivas remunerações e, na atividade designada, estarão no exercício de funções de interesse do serviço militar. O que é que esse parágrafo 2º está dizendo? Está dizendo aquilo que eu falei, né? Que o profissional que for requisitado para trabalhar na SES, ele vai permanecer lotado lá na sua instituição de origem, inclusive recebendo tudo que ele recebia normalmente, como se lá estivesse. E a sua atuação lá na SES, no caso do profissional militar, bombeiro ou policial militar, vai ser computada para todos os fins como se fosse um exercício de interesse do serviço militar. Vai ser computado como se no exercício militar ele estivesse, tá ok? Aí vem o parágrafo 3º dizendo que a gratificação estabelecida por esse artigo é devida somente durante o exercício da função. Ou seja, o profissional foi requisitado, está lá na SES, está recebendo aqueles 2.200 de gratificação. Quando ele sair da SES, aquele 2.200 acabou-se. É cortado, ele não está mais na SES, não faz mais jus a esse benefício, essa gratificação, na verdade. Parágrafo 4º. A gratificação prevista no CAPT, R$ 2.200, somente poderá ser reajustada na mesma data e exclusivamente no mesmo índice de revisão geral dos servidores públicos do Estado do Ceará, ou seja, R$ 2.200. E só pode ser reajustado quando houver um reajuste geral para os servidores públicos do Ceará. E não pode ser reajustado de qualquer forma, tem que ser no mesmo índice dos demais servidores públicos, tá ok? Vamos lá, dando continuidade. Gratificação por encargo de gestão socioeducativa. Esse parágrafo 6º traz esse artigo 6º traz a gratificação por encargo de gestão socioeducativa, que é devida para os diretores de unidade. Vocês vão ler aí esse caput e vão entender que essa remuneração, essa gratificação, na verdade, é devida aos
diretores dos centros socioeducativos, tá ok? E também, como diz o parágrafo 2º, ao gestor do núcleo escola de socioeducação, ao gestor da célula de regulação de vagas, ao corregedor e aos coordenadores da superintendência. Esse pessoal aí, quem é? Esse pessoal a gente vai ver quem são mais à frente, quando a gente for estudar o decreto com toda a estrutura organizacional da SES, tá ok? Essa regulação de vagas, a central de vagas, né? A corregedoria, as coordenadorias da SES, tudo isso a gente vai ver lá quando a gente for estudar a estrutura organizacional da SES. São órgãos internos da SES, tá ok? Artigo 7º. O artigo 7º cria a comissão estadual responsável pelo plano estadual decenal de atendimento socioeducativo. Quem são? Quem são as pessoas que integram essa comissão? Está aí, listada nos incisos 1 ao 17 do artigo 7. Depois vocês vão dar lá uma olhadinha. São representantes do SEDECA, que eu já falei, são representantes da STDS, são representantes da Secretaria de Educação e por aí vai. São 17 participantes dessa comissão estadual que vai elaborar o plano decenal de atendimento socioeducativo. E o que danado é isso? O plano decenal de atendimento socioeducativo é um instrumento de planejamento construído de forma coletiva, né, pela comissão, e participativa para garantir e direcionar a política de socioeducação para adolescentes em conflito com a lei para os próximos 10 anos. Isso quer dizer que a cada 10 anos, a comissão estadual ela se reúne, essas 17 pessoas dessa comissão se reúnem para elaborar metas e diretrizes a serem cumpridas nos próximos 10 anos pelo sistema socioeducativo. No caso, o nosso plano estadual, o nosso plano decenal em vigor, está em vigência desde 2019, levá-lo até 2028, certo? A cada 3 anos, esse plano, essa comissão vai supervisionar, vai fiscalizar o cumprimento dessas medidas, vai analisar a inclusão de outras medidas ou até a retirada de algumas que não estão mais surtindo efeitos desejados desse plano decenal, tá ok? Artigo 7º. Cria a comissão estadual responsável pelo plano estadual decenal de atendimento socioeducativo. Enfim, foi o que eu acabei de ler, desculpe. E aí vem o parágrafo 6º. O Estado, em articulação com os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação do plano estadual decenal, em intervalos não superiores a 3 anos. Foi o que eu acabei de falar. É o que traz esse parágrafo 6º. O Estado, em articulação com os municípios, vai realizar, e com a comissão, vai realizar avaliações periódicas a cada 3 anos da implementação desse plano decenal. Vai ver a cada 3 anos se as metas e diretrizes estabelecidas nesse plano decenal estão sendo cumpridos como deveriam. Né? Parágrafo 7º, o objetivo dessa avaliação é justamente verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Tá, ok? Aí vem o artigo 8º, que cria 22 cargos em comissão, que serão consolidados em decretos, certo? Esses 4 decretos que a gente vai estudar posteriormente trazem a consolidação desses 22 cargos em comissão, mas eu tenho já adianto um detalhe para vocês. Essa lei fala em 22 cargos em comissão, mas a gente já tem atualmente 44, já dobrou. Em 8 anos, já dobrou a quantidade de cargos em comissão dentro da Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo. E o que é que esse pessoal todo faz? Não vou dizer que não sei, vou dizer que veremos. Está lá, mais adiante nos decretos, a gente vai ver as atribuições, as competências de cada um desse pessoal, né? desse pessoal que está cumprindo cargos em comissão lá dentro da SAM. São 44 já, né? Enfim. Artigo 9º. O artigo 9º, eu trouxe aí, coloquei aí, porque tem que trazer, não é nada tão importante, porque ele vai trazer vai cuidar da transferência de bens da STDS para a SES, né? Vai regulamentar essa transferência de bens da Secretaria de
Trabalho e Desenvolvimento Social para a SES. Lembrando que a lei cria a SES, então tem que criar também mecanismo para a SES se estruturar, se manter, né? Balcões, mesas de atendimento, birôs para trabalho, computadores, cadeiras, né? Tudo isso tem que ser previsto, né? A compra ou então como é que eu posso dizer? O Estado tem que prover os meios da SES adquirir esses materiais. E aí vem esse artigo 9º e trata da transferência de bens e materiais da STDS, que é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a qual a SES está vinculada, e trata da transferência desses bens para a SES, tá ok? O artigo 10 também traz algumas regulamentação a previsão de receitas da SES, né? Ou seja, da origem orçamentária da SES, vai trazer aí a previsão de algumas receitas da SES, né? De onde é que a SES vai tirar dinheiro, esse artigo 10 vai trazer, esse artigo 10 vai trazer aí, certo? O artigo 11 trata das subrogações de obrigações, que é, como é que eu posso dizer? Antes da SES, o Estado, as medidas socioeducativas tinham algumas obrigações contratuais, né? Contratou pessoas, contratou ONGs para realizar, empresas para realizar diversas funções. E aí, com a criação da SES, quem é que vai tratar disso? Quem é que vai pagar, né? As pessoas, aos credores? O artigo 11 traz tudo isso, certo? E aí depois vem o artigo 12, 13, 14, 15, que são aqueles dispositivos finais de uma lei, tratando de coisas bem genéricas, que vocês vão ler, mas não é importante a gente tratar disso aqui agora, tá ok? E aí depois, ó, vocês podem ver no material que vem os anexos. O anexo 1, trazendo a criação do superintendente, do superintendente adjunto. O anexo 2, que traz os cargos de nível superior, né, os cargos de analista, as suas atribuições, carga horária, as quantidades. Né? E o anexo 3, que traz também o cargo de nível médio, que é justamente o cargo da gente, o cargo de vocês, sócio-educador, previsão de carga horária, 44 horas semanais, dispostas daquela forma que eu já falei para vocês, né? A escala de 12 por 36, vocês vão trabalhar dia sim, dia não, tá ok? As atribuições do sócio-educador, as atribuições gerais, né? As atribuições, de fato, a gente vai ver daqui para frente, estudando os decretos, estudando as portarias e, sobretudo, estudando o regimento interno, que, sem dúvida, é o dispositivo principal que vocês vão precisar ler e reler com muita atenção, porque vai chover, vai cair, não, vai despencar na prova de vocês, tá ok? Então, dito isto, a gente viu, então, a lei de criação da SES. Vamos ver agora o que? O decreto estadual 31.988 de 2016, que é o primeiro decreto que trata da estrutura organizacional, que traz o regulamento da SES, certo? E aí a gente vai ver esse decreto de forma muito simples, muito superficial. Por quê? Porque apesar de ele estar previsto no edital de vocês, esse decreto já foi completamente, não vou dizer completamente, mas quase completamente revogado pelos decretos posteriores, pelos outros 3 decretos trazidos também, previstos aí no edital de vocês. É um decreto de 2017, outro de 2019 e outro de 2020. Mas ainda tem alguns poucos dispositivos desse decreto, que é curtinho, que mantém-se em vigência. Que não são nada importante também, mas a gente vai ver só para também não passar em branco, tá ok? Esse decreto, 31.988, é o decreto que traz a estrutura organizacional e o regulamento, bem como as competências e atribuições da SES. Lembrando, né, que o artigo 1º, já lá da Lei 16.040, que foi essa que a gente estudou agora, a Lei de Criação da SES, ela fala, né? Ela cria a SES, mas diz que a estrutura, a organização e as atribuições da SES serão definidas em decreto. É por isso que vem esse decreto agora e a gente vai estudar ele, porque ele traz justamente a estrutura, a organização e as atribuições da SES,
como previu o artigo 1º da Lei de Criação da SES. E aí, atenção, outros decretos posteriores já revogaram este dispositivo. Como eu falei, os outros 3 decretos que vêm após esse primeiro revogaram já boa parte desse primeiro decreto, de forma que a estrutura organizacional da SES não está mais prevista nesse decreto, já foi revogado. A estrutura organizacional da SES está prevista pelo último decreto, que é o de 2020. Na verdade, tem um decreto posterior a esse de 2020, mas ele não cai na prova de vocês, não está previsto no edital. Então, a gente só vai até 2020. Então, para todos os fins, a estrutura organizacional da SES está lá no decreto de 2020, tá ok? A estrutura atual, né? E o regulamento da SES, regulamento geral, trazendo todas as competências de todos os órgãos, quantidade de cargos em comissão, está no próximo decreto que a gente vai estudar, que é o decreto 2017, certo? Mas aí, como eu havia dito, alguns dispositivos desse decreto, desse primeiro decreto de 2016, continuam em vigência. São esses 4 dispositivos aí, ó, artigo 4º, artigo 5º e artigo 6º, que eles não trazem também nada demais, trazem só algumas previsões que vão fazer o elo, né, da SES com o órgão que tratava das medidas socioeducativas anteriormente à criação da SES, tá ok? Vamos ler, mas nem precisam se ater tanto, vamos ler só por via das dúvidas, certo? O artigo 4º diz que os contratos e convênios firmados em datas anteriores à publicação deste decreto permanecerão na responsabilidade das autoridades que o firmaram, até que sejam rescindidos ou, na forma de aditivo, tenham suas execuções alteradas para a responsabilidade da superintendência. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a entidade responsável pela execução das medidas socioeducativas antes da criação das SES, ou seja, de 2015 para trás, permanece na obrigação de cumprir todos os contratos que elas firmaram, tá ok? Então, a SES foi criada e aí quem cumpria as medidas socioeducativas anteriormente tem que cumprir com suas obrigações contratuais, tem que pagar quem eles têm que pagar, certo? A não ser que venha um aditivo no contrato, seja realizado um aditivo contratual, prevendo que essa responsabilidade agora vai ser repassada para a SES, tá ok? Enquanto não houver um aditivo contratual prevendo isso, essa transferência de responsabilidade da entidade anterior para a SES, a entidade anterior tem que cumprir com o contrato relacionado às medidas socioeducativas, tá ok? Como eu disse, são dispositivos que nem fazem mais sentido a gente estar estudando a fundo, porque já passaram-se 8 anos da criação da SES. Muito provavelmente não há mais nenhum contrato em vigor tratando desse período anterior à criação da SES, certo? Mas esses dispositivos permanecem em vigência porque nunca foram revogados. Então, artigo 5º. A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social firmarão termos de cooperação com o objetivo de viabilizar a transferência de responsabilidade administrativa, financeira e orçamentária do sistema socioeducativo, devendo os servidores da STDS dar tratamento prioritário às demandas e necessidades decorrentes desse termo, sob pena de responsabilidade administrativa. A transferência de responsabilidade. O artigo 5º está trazendo a previsão de transferência de responsabilidade da STDS para a SES, no momento da criação da SES, tá ok? Artigo 6º. Os servidores efetivos ou titulares de funções de carreira do quadro da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social que estejam, na data da publicação deste decreto, em exercício nas unidades de atendimento socioeducativo, permanecerão em atividade nessas unidades, até a realização da seleção prevista no caput do artigo 5º da Lei de Criação da SES, né? Sem prejuízo de suas remunerações, inclusive as gratificações. Isso quer dizer o quê? Que quando esse decreto entrou em vigor, as pessoas que estavam, as pessoas da Secretaria da STDS que estavam trabalhando no cumprimento de medidas socioeducativas,
iriam continuar lá, certo? Até aquele cargo que ela estava ocupando ser ocupado de outra forma por outra pessoa, tá ok? Demais dispositivos desse decreto foram revogados, inclusive os anexos, como eu já falei, e vão ser tratados posteriormente. Bem, cadê o regulamento da SES? Como eu já falei, o regulamento está lá no decreto 32.419 de 2017, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, e a estrutura organizacional está lá no decreto 33.879 de 2020, isso eu já falei para vocês. Então, assim, só para acalmar vocês, o conteúdo da aula de hoje já foi toda dada, tá ok? Aquele era justamente o último slide. Quando eu pergunto, cadê o regulamento? Está lá no decreto estadual de 2017 e a estrutura organizacional está no decreto de 2020, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai estudar esses outros decretos que faltam, os 3 decretos que faltam. E aí, restava para essa aula apenas o quê? As questões. Vejo que ficaram só 5 pessoas na sala, né? Eu entendo pelo horário também, aguardar, né? Para o restabelecimento da energia do professor. Mas dá para a gente fazer essas questões com vocês que ficaram, porque a aula é gravada, vai ficar disponibilizada lá na internet, no YouTube, nas nossas plataformas, para toda vez que vocês quiserem retornar a ela, certo? Então, pessoal, no material que foi disponibilizado para vocês, no PDF, na apostila, tem lá no final as questões. Vamos lá, vamos corrigir, vamos fazer essas questões. Acho que são 11 questões que eu trouxe para vocês. Salvo engano, são 11 questões. Vamos lá fazer. Quem quiser permanecer será muito bem-vindo para finalizar essa nossa aula de hoje, realizando algumas questões para fixar o conteúdo. Quem, porventura, já estiver um pouco cansado ou pelo adiantar da hora não puder ficar, sinta-se à vontade. Mais tarde você retorna para essa aula, amanhã, domingo, você revê essa aula para refazer as questões. Pode, inclusive, fazer as questões por conta própria, né? Realiza aí as questões, quando terminar, olha lá o gabarito, está no final do PDF, e naquelas questões que estiver em dúvida, retorna aqui para ver a explicação, tá ok? Então, vamos para frente. A primeira questão está aí no material de vocês, na apostila, diz o seguinte: a SEAS é a Secretaria Estadual responsável pela execução de todas as medidas socioeducativas no Ceará. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa questão? A SEAS é a Secretaria Estadual responsável pela execução de todas as medidas socioeducativas no Ceará. Quem quiser, infelizmente, deixa eu ver se tem como eu acompanhar aqui o chat, porque eu fico com 3 dispositivos. Dá sim, dá para acompanhar o chat. Então, vocês vão, quem quiser, aí colocando a resposta. A Eliane Marcel já respondeu, está errada. Vocês vão colocando e a gente vai vendo. O Itamar também disse que está errada. Pessoal, de fato, essa questão está errada. Parabéns a vocês que acertaram. A SES, ela não é a Secretaria Estadual responsável pela execução de todas as medidas socioeducativas do Ceará, não. Primeiro, porque ela não é uma secretaria, né? Ela é uma superintendência vinculada a uma secretaria, que é a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, PSTDS. Então, o primeiro erro dessa questão é que ela não é uma secretaria, ela é uma superintendência. E o segundo erro é que ela não é responsável pela execução de todas as medidas socioeducativas no Ceará. Ela só é responsável pela execução da medida de semi-liberdade e pela medida de internação, que se divide em 3: internação provisória, internação definitiva e internação sanção, tá ok? Então, questão claramente errada. A segunda questão diz aí que, dentre as competências da SEAS, destaca-se a execução das medidas socioeducativas no âmbito estadual, sem distinção de qualquer natureza.
Mais uma questão aí tratando das competências de acesso. Me digam aí vocês se essa questão está certa ou se ela está errada. O que é que vocês acham? A Eliane está afiada, está ligeira, também já falou que está errada. E aí, Tamar? Luana falou também que está errada. E aí, pessoal? Essa questão é uma pegadinha também. Ela está errada. Por que ela está errada? Porque é competência da SES a execução de medidas socioeducativas, mas não são de todas. Então, não é sem distinção de qualquer natureza. A SES só se responsabiliza pela execução das medidas de semi-liberdade e de internação. Lembrando que a internação se divide em três: internação sanção, internação provisória e internação definitiva, tá ok? Vocês não vão errar isso na prova, sem dúvida alguma. Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Criação da SES. Realizar a execução das internações provisórias, semi-liberdade e internação, tá ok? Lembrando, infelizmente eu não estou conseguindo passar para vocês o slide. Ó, pessoal, vou passar o slide, a internet voltou. Aparentemente a internet voltou, então eu vou passar para vocês o slide, que aí fica melhor de vocês acompanharem a correção das atividades, tá ok? Só um minutinho, deixa só eu abrir aqui de novo no computador o link para apresentar o slide de novo para vocês. Nossa equipe aí vai autorizar agora a entrada pelo outro dispositivo e eu vou poder voltar a apresentar. Tá aí. Então, a segunda questão, como eu disse, está errada. E aí, um bisuzinho para vocês. Ó. A CESA é responsável pelas internações provisórias, definitiva e sanção, e semi-liberdade. E os municípios são responsáveis pelos demais, pela execução das demais medidas socioeducativas, que são aquelas em meio aberto. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e as medidas protetivas do artigo 101 do ECA. Terceira questão. Constitui uma importante competência da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo o estabelecimento de diretrizes para a centralização das medidas socioeducativas, de modo que elas possam ser executadas sempre que possível na capital cearense. Questão um pouco até complexa. Eu acho que nem vai cair questão tão complexa assim na prova de vocês. Eu acho que o nível vai ser um pouco mais tranquilo, tá ok? Mas é sempre bom a gente se testar, né? O que é que vocês acham dessa terceira questão? Leiam direitinho e me digam. Quando vocês leem de novo ela, eu vou só pegar um pouquinho d'água para mim, que meu copo já acabou. Volto já, 2 minutinhos. Pessoal, voltei. Essa terceira questão, vi aí que ninguém respondeu, né? Ela talvez tenham achado um pouquinho complicado, de fato tá. E essa questão, ó, ela está errada. Por que ela está errada? Porque não é da competência da SES
estabelecer as diretrizes para a centralização das medidas socioeducativas. Está completamente falso. A competência da SES estabelecer diretrizes para regionalização. Falei para vocês que é competência da SES cada vez mais criar centros socioeducativos no interior do Ceará para garantir o quê? A execução de medida socioeducativa mais próximo da família do adolescente, tá ok? É direito do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa cumpri-la o mais próximo possível de sua casa, de sua família, certo? Então, está errado. Não é a centralização. A competência da SES é a regionalização. Ela tem que regionalizar, só espalhar as unidades e não trazer para si, né? Não centralizar. E o outro erro é de modo que elas possam ser executadas sempre que possível na capital cearense. Não. Sempre que possível, ela tem que ser executada no interior, para os adolescentes do interior, ok? Na capital fortalezense, é para ser cumprida a medida socioeducativa apenas daqueles adolescentes que moram ali próximo à capital ou à região metropolitana, tá ok? Próxima questão. Ó, o bizuzinho, atenção, regionalização e ampliação, tá ok? Lembrem-se sempre disso, regionalização e ampliação. Nunca concentração, nunca centralização. As medidas socioeducativas têm que ser ampliadas para todo o Ceará. Quarta questão. Psicólogo, assistente social, pedagogo e socioeducador são exemplos de cargos de analistas criados pela Lei 16.040/16. E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem dessa? A Luana disse que está certo. A Eliane disse que está errada. Mais alguém? Pessoal, essa questão tem uma pegadinha. Essa questão de fato está errada. Por quê? Só por uma palavrinha. Socioeducador não é um exemplo de cargo efetivo de analista criado por essa lei. Isso aí vocês têm que ficar atentos. Pode ser que a questão cobre alguma coisa nesse sentido, né? O socioeducador não é analista. Só são analistas aqueles ocupantes do cargo de cargos de nível superior. É o pedagogo, é o psicólogo, é o assistente social, certo? O socioeducador, ele é nível médio, ele não é analista, tá ok? Isso, Aliane. Só nível superior que são analistas superior. Isso mesmo. Aí eu trouxe lá o esqueminha, ó. Analistas, nível superior, tá lá no anexo 2. São esses 5 aí, ó. Assistente social, pedagogo, psicólogo, jurídico, administrador, socioeducador é nível médio, tá lá descrito no anexo 3 dessa lei. Quinta questão. A Lei 16.040 criou os cargos em comissão de superintendente e superintendente adjunto do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, com provimento em concurso público. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa questão? A Liane falou que está certo. O que é que vocês acham? Pessoal, essa questão também traz uma pegadinha. O provimento do cargo de superintendente, superintendente adjunto, não é em concurso público. É livre nomeação do governador. O governador tem liberdade para escolher qualquer pessoa e colocar no cargo de superintendente, superintendente adjunto. Obviamente que tem alguns requisitos para isso, né? Se é uma pessoa formada em algum curso, tem uma formação superior em alguma área, que tem afinidade com o sistema socioeducativo, né? Tem alguns requisitos que a gente vai estudar mais à frente, nas próximas aulas. Artigo 2º, parágrafo único. Os cargos em comissão de superintendente e superintendente adjunto serão de livre provimento pelo governador do estado. Fala nada de provimento em concurso público, tá? É livre provimento. Isso. Sexta questão. A gratificação por encargo de gestão socioeducativa, prevista na Lei 16.040,
é devido aos diretores dos centros de internação provisória e de semi-liberdade, como compensação pelo regime de trabalho em dedicação integral. E aí, pessoal, essa sexta questão, o que é que vocês me dizem dela? Pessoal, essa sexta questão, ela está correta. Ela é, inclusive, a literalidade do caput do artigo 6º, certo? Vocês vão ler lá o artigo 6º, fala exatamente isso. Essa gratificação, ela é prevista para esse pessoal aí. E aí o parágrafo 6º ainda traz a previsão de pagamento dessa gratificação para outras pessoas, né? A gente já viu isso, está lá no material. Quando vocês forem ler e reler a lei, vocês vão sempre lembrar disso. E o valor dessa gratificação corresponde à soma do vencimento e representação do respectivo cargo em comissão. Questão 7. É devido aos servidores públicos e militares estaduais que estejam cedidos a CEAS uma gratificação no valor de 2.200, sem prejuízo das suas respectivas remunerações. E aí, pessoal? Luana Lacerda disse que está errado. Pessoal, essa questão está certa, viu? É a literalidade também do artigo 5º. Depois vocês vão... Não tem problema errar aqui. A Luana errou uma, a Eliana errou uma. Outras pessoas aí que não estão com coragem de postar a resposta, talvez estejam errando um pouco mais, ou não, só apenas talvez não queiram colocar aí a resposta. Não tem problema errar aqui, tá? Não tem problema algum. Pelo contrário, aqui é a hora de errar. Vocês vão errar e a gente vai corrigir, e a gente vai revisar, e a gente vai fixar o assunto. Então, o que não pode acontecer é vocês ficarem com dúvida. Errar é normal, faz parte na preparação de um concurso público. O que não pode acontecer é ficar com dúvida sem ser sanada. Então, se estão com dúvida, pergunta, tá ok? Oitava questão. As gratificações por encargo de atividade do sistema socioeducativo e de gestão socioeducativa somente poderão ser reajustadas na mesma data da revisão geral dos servidores públicos do Ceará, com índices variantes aos destes. Essa questão, eu falei no finalzinho da aula, eu estava falando sobre esse dispositivo da lei, né? E, pessoal, o que é que vocês dizem nessa questão? É assim mesmo que funciona? Essa questão, pessoal, ela está errada. Por que ela está errada? Ela vinha bem certinha. Só que aí, quando chega nesse finalzinho, essa frasinha final acaba com a questão. Os índices não são variantes. Pelo contrário, devem ser os mesmos índices, além da mesma data de reajuste dos servidores estaduais, tem que ser nos mesmos índices, tá ok? Está lá no parágrafo 4º do artigo 5º e no parágrafo 4º do artigo 6º da nossa lei. Na mesma data e exclusivamente no mesmo índice de revisão geral dos servidores públicos do Estado do Ceará. Nona questão. A Lei 16.040, de 2016, traz a estrutura, a organização e atribuições da Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo. E aí, pessoal, é a Lei 16.040 que traz a estrutura, a organização e as atribuições da SES? Pessoal, não é não. Não é não. Não é a lei, não. A lei cria. Quem traz tudo isso são os decretos. São os decretos que a gente vai estudar. A gente já estudou o primeiro deles, que foi revogado, quase que completamente revogado, né?
Vamos estudar na próxima aula os outros 3. E são esses 3 decretos que trazem toda a estrutura, a organização e as atribuições da Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo. Inclusive, isso está bem claro lá no artigo 1º da Lei 1640, que é a Lei de Criação da SES. No artigo 1º, ela cria a SES, mas lá no finalzinho, aqui em negrito, ó, ela fala que a estrutura, a organização e as atribuições da SES serão definidas em decreto, tá ok? Tá marrudo, não estou conseguindo responder, estou no serviço, mas estou ouvindo. Copiado, meu amigo. O que importa é que você está aí, mesmo em serviço, está se dedicando aí para conseguir essa sonhada aprovação. E vai dar certo, viu? Vamos para cima que vai dar certo. Questão 10. A Eliane está dizendo que também está no plantão. Só guerreiros aqui, só guerreiros. Vai dar certo para todo mundo, pessoal. Todo mundo vai se dar bem nesse concurso. Vocês estão no caminho certo. Só antes de terem escolhido aí a IB, que é a plataforma com anos e anos de experiência nesse setor de cursinho, né? E que todo ano demonstra sua competência através das mais variadas aprovações nos mais variados cursinhos ao redor do Brasil. Vocês estão no caminho certo, estão bem assessorados, digamos assim. Vão seguindo nossas orientações, acompanhando nossas aulas, respondendo nossas questões, estudando nosso material, que vocês vão alcançar a sonhada aprovação. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá, 10ª questão. O decreto 31.988/16, que foi esse que a gente viu por último na aula, que é o primeiro decreto após a criação da SES e que está quase que completamente revogado, dispõe sobre a estrutura organizacional, o regulamento, a distribuição e a denominação dos cargos de provimento em comissão, da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e da outras providências. O que vocês dizem dessa questão? Essa questão, pessoal, está mais que correta. Essa questão traz isso aí, a literalidade da ementa. Para quem não lembra, eu falei lá no início da aula que ementa é aquela partezinha da lei que não é um dispositivo legal ainda, não traz nenhuma norma, nenhuma regulamentação, ela traz apenas um resumo do que é que aquela lei vai trazer, né? Então, o decreto também tem sua ementa. E aí, a ementa desse decreto, ele fala exatamente isso: dispõe sobre a estrutura organizacional, o regulamento, a distribuição e a denominação dos cargos de provimento em comissão, da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e da outras providências. Questão 11. Só falta. São 13 questões. Eu achei que tinha feito 11, na verdade são 13. Está pertinho, gente. Vamos terminar as 3 questões. Está pertinho de 10 horas, mas é isso mesmo. É no horário que dá certo, é no tempo que dá certo. Todo mundo aqui é guerreiro, todo mundo está buscando o seu lugar ao sol, né? Vamos lá. Questão 11. A estrutura organizacional e o regulamento com atribuições da SES foram estabelecidas pelo Decreto 31.988, de 2016, e permanecem vigentes até hoje. O que é que vocês dizem dessa 11ª aí? Pessoal, essa questão 11 está errada. E por que ela está errada? Porque esse decreto não está vigente, essas disposições trazidas por esse decreto de 2016 não estão vigentes até hoje. Esse decreto de 2016, que é o primeiro decreto após a criação da SES, ele já foi, a maioria dos seus dispositivos já foi revogado pelos decretos posteriores, decretos estes, que estudaremos na próxima aula, que são de suma importância. Então, não percam a próxima aula, tá ok? 12ª questão, penúltima questão do dia. O decreto 31.988 restou completamente revogado por decretos posteriores. Acabei de falar.
Essa questão aí, muita gente vai pensar que está correta, mas na verdade ela está errada, ela é falsa. Por que que ela é falsa? Porque ela não restou, esse decreto não restou completamente revogado. Foi parcialmente revogado pelos decretos posteriores. Ainda há alguns dispositivos em vigência desse decreto. Muito embora não faça mais sentido estarem vigentes, porque tratam de questões apenas de transição entre as instituições responsáveis pela execução das medidas socioeducativas antes da lei de criação da SES e a SES, né, após a sua criação. São três artigos, como a gente já estudou na sala de aula, são esses aí, artigo 4º, 5º e 6º desse decreto, permanecem em vigor, em vigência, porque não foram revogados, muito embora a matéria da qual tratam não esteja mais em voga, digamos assim, tá ok? Por serem matérias de transição da SES, tá ok? Última questão. A Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo compõe a estrutura organizacional da SES e tem a finalidade de promover a articulação interna do Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo. Pessoal, essa última questão, para finalizar, ela está tranquilinha, está correta. É a literalidade do artigo 3º da nossa lei de criação da SES, tá? Fica criada a Comissão Intersetorial do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, com a finalidade de promover a articulação interna do Poder Executivo na implementação do sistema socioeducativo. Eu falei lá durante a aula sobre essa comissão. Né? E aí, pessoal, encerrada aí a nossa aula de hoje, ok? Agradeço demais a presença de vocês. Sei que às vezes pode ficar um pouco cansativa essa sistemática de leitura de dispositivos, mas é o que a banca vai trazer. A UES vai cobrar muita letra de lei, até porque não tem jurisprudência, doutrinas envoltas nessa temática, né? O que a gente tem na legislação específica são leis, decretos, portarias e regimento interno. Então, o que a gente tem que fazer é ler e reler quantas vezes for possível e necessária a lei, os decretos, as portarias e o regimento interno, tá ok? Prova no finalzinho de junho, a gente tem bastante tempo para fazer isso. Então, pessoal, muito obrigado a Eliane aí falando que amanhã, quando chegar em casa, vai rever essa aula. Muito importante, realmente, revisar o conteúdo, reveja a aula, mas também leia os dispositivos que foram tratados nessa aula, né, que é a Lei de Criação da SES e o primeiro decreto, de 2016. E foquem, pessoal, foquem. Sempre tiver um tempinho, estudem. Voltem a essa aula quantas vezes quiserem, vai estar gravada e disponível aí no YouTube e nas nossas plataformas durante um ano. Então, estudem, sigam nossas orientações que vai dar tudo certo. Vejo vocês lá na posse, lá na SES, tá ok? Vamos para cima, pessoal. Boa noite. Tchau.